Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E como sempre eu costumo utilizar as minhas mãos em todos os vídeos. Enfim, esse vídeo vai ser um pouco mais o que tem a ver com o canal, né? O nome do canal é Otaku, então assim, de vez em quando eu preciso trazer uns vídeos pra vocês sobre animes, né? Porque é muito hipócrita da minha parte eu não falar sobre animes. Inicialmente, eu fiz esse canal com o intuito de colocar um pouco de psicologia e de conceitos de psicologia no meio dos animes, porque eu sou formada em psicologia, então eu achei legal esse propósito de falar sobre psicologia nos vídeos. Só que eu fui percebendo que eu também gosto de humor, eu gosto de comédia e tudo mais, então eu vou equilibrar isso de vez em quando. Às vezes eu vou trazer uns vídeos mais sérios e às vezes eu vou trazer uns vídeos totalmente lixos de vídeos. Enfim, eu vou falar um pouco hoje de animes e filosofia. Aí você me pergunta, Sabrina, o que tem a ver filosofia com anime? Cara, se a gente for parar pra pensar, pra analisar de verdade os animes, tem muito pensamento foda de muitos, aliás, filósofos antigos. Então, é isso, eu vou trazer alguns animes e também indicações, caso você não tenha assistido esses animes. Eu já deixo desde já o meu aviso de que eu não vou trazer animes estereotipados e que todo mundo conhece, como Naruto e, sei lá, Fullmetal Alchemist. Eu vou trazer uns animes diferentes. Claro, tem um anime muito conhecido no meio disso, mas os outros eu acho que quase ninguém ouviu falar, por isso eu já deixo meu aviso desde já que esse vídeo não tem roteiro nenhum, vai ser tudo na base do improviso, porque eu odeio fazer roteiro de vídeo, eu não sou boa em fazer roteiro. Então, se saiu uma merda esse vídeo, me desculpe, vão ser coisas que eu coletei ao decorrer dos anos vendo os animes e eu quero passar pra vocês. Basicamente isso. O primeiro anime que eu quero falar pra vocês, que eu quero trazer de indicação, claro, é um anime muito conhecido, eu acho que dessa lista é um dos poucos animes que muitas pessoas viram, é Hunter x Hunter. Aí você fala que Hunter x Hunter, shonen, luta? O que tem a ver, cara? Filosofia em anime de luta? Cara, tem muita filosofia em Hunter x Hunter. Só que pra entender a gente precisa, tipo, no mínimo assistir umas 2 vezes pra ver alguns conceitos de filosofia e pensamentos, coisas que basicamente fazem a gente pensar sobre a vida. Hunter x Hunter, cara, é um anime realmente shounen, tem muita luta, tem umas partes meio chatas, confesso. Só que eu quero falar especificamente da parte da saga das formigas. Eu não sei se todo mundo conseguiu e aguentou o suficiente para chegar na saga das formigas. Eu conheço, aliás, amigas que chegaram nessa parte, disseram que odiaram essa parte, e eu realmente não consigo compreender, porque a saga das formigas é a melhor saga de todo o anime. Vou dar uma resumida, tá? Pra quem não assistiu. As formigas, uma formiga rainha começa a tomar vida e consciência e começa a transformar, misturar humanos e outros animais com quimeras, com formigas. Então esses bichos começam a ter consciência. E essa é a parte mais interessante do anime, porque a gente começa a ver uma humanidade nesses personagens. E basicamente o que tem de filosofia é isso, é ver a humanidade e ver a fraqueza de cada personagem, como cada personagem pensa, a motivação dos personagens. E a parte que pra mim pegou mais assim de filosófica é a parte do vilão, que é o Meruem, que inicialmente começou como um vilão frio, calculista, que matava todo mundo, matava geral. E conheceu uma humana que é cega, e os dois começaram a jogar e tudo mais. E ele meio que começa a se apaixonar por esse ser humano, e ele começa a perceber que ele também começa a ter humanidade, até mais do que muitos humanos por aí. E aí começa esse pensamento do que é o bem. O que é o bem e o que é o mal no anime, né? Por que as formigas são más e os humanos são do bem? As formigas estão lutando por uma liberdade, para conquistar a liberdade, para conseguir viver naquele mundo como seres, assim como os humanos. Então a gente começa a entrar nesse conflito interno do que quem tá certo e quem tá errado nessa história. E é basicamente isso que eu recomendo Hunter x Hunter, muito pela saga das formigas, pelo Meruem, que pra mim, sinceramente, é um dos melhores vilões, mais bem trabalhados de todos os animes que eu já vi. Bom, e o próximo anime que eu quero indicar pra vocês
Fruits Basket. Muita gente não conhece esse anime, ele teve, na verdade, uma readaptação agora, recentemente. O antigo anime, ele era legal, só que teve muitas falhas, principalmente na questão de animação. E por que eu vou recomendar Fruits Basket para vocês? Simplesmente porque é um gênero que quase ninguém espera que tenha filosofia, né? E também porque ele foge um pouco desse estereótipo que os shoujos de só falar de amor, de coisas de casais e rotinas de escola e tudo mais. Por que eu venho trazer essa recomendação pra vocês? É que Fruits Basket é de empatia e filosofia muito bonita no anime, com cenas que você olha, lê e fala, caramba, isso aí é coisa de adulto, sabe? Porque são falas muito inteligentes, tem uma em específico que a protagonista fala sobre questão de bondade, se o ser humano nasce, se é intrínseco essa questão do ser humano nascer com bondade ou não. E ela muito que explica que a bondade pode ser construída, né? E que é muito importante a gente ter esse tipo de humanidade e empatia dentro da gente. São cenas, tem muitas cenas inteligentes, muitas falas inteligentes, então por isso eu deixo também a minha recomendação de Fruits Basket para vocês. O próximo anime que eu quero recomendar para vocês é Psycho Pass. É basicamente um anime de um futuro distópico. Eu acho que eu curto muito essa questão de futuro distópico nos animes, porque eu acho que já por si só é uma crítica à sociedade atual que a gente está vivendo. Como se fosse uma crítica de que, tipo, olha, isso daqui parece muito distópico, mas é possível se a gente continuar caminhando aonde a gente está indo. Então, por isso que eu venho recomendar também mais dois animes que tem meio que esse tema de futuro distópico. E Psycho Pass é basicamente um anime policial onde as pessoas estão vivendo em um futuro de que a maldade pode ser controlada. Então, são máquinas que tem nas ruas e em todos os lugares. E dá pra você sentir que aquela pessoa está com o intuito de fazer alguma coisa ruim ou ser mal em algum tipo de coisa. E não tem como burlar isso, teoricamente não tem como burlar isso, e acaba que os crimes diminuem na cidade e tudo mais por causa disso, né? As pessoas que são más, intrinsecamente más, ou têm uma tendência para ser más, elas são presas, ou elas também viram meio que aliadas para pegar esses outros tipos de pessoas. E por que eu acho meio filosófico isso? Porque, cara, sinceramente, todo ser humano tem uma tendência a ser mal, né? Tem tendência, sim, a ter algumas atitudes um pouco perversas. Nenhum ser humano tá livre disso. Então, você colocar um futuro distópico em que as pessoas são perfeitas e que elas não podem sentir maldade é um pouco louco, sabe? Então, é muito legal que o anime faz uma crítica a isso. E o vilão, eu amo o vilão da primeira temporada, a segunda eu não cheguei a assistir, sinceramente, mas o vilão da primeira temporada burla esse sistema. Porque começam a aparecer assassinatos, né? Aparece um serial killer e ninguém consegue descobrir quem é. Então, eu recomendo esse anime pra vocês, caso vocês queiram ver um pouco de crítica sobre perversidade e coisas desse tipo. E também um pensamento sobre a humanidade, o que é ser ruim, o que é ser bom, como é ser um ser humano exemplar. E o próximo anime que eu venho recomendar pra vocês talvez seja o anime mais filosófico que eu já tenha assistido, porque realmente, literalmente, ele tem conceitos de filosofia muito englobadas. Se chama Ergo Proxy, é um anime um pouco antigo, tem uma animação bem bonita, também se passa em um futuro totalmente distópico. Por que eu tô recomendando esse anime? Bom, talvez eu tenha que ler um pouco aqui pra vocês, porque como eu tô sem roteiro, seria mais fácil eu ler, se vocês não se importarem. É até um vídeo um pouco diferente, né, eu ler. Eu vou dar uma pequena sinopse pra vocês entenderem. Ergo Proxy é basicamente um anime onde se passa em um futuro que tá tudo destruído, tudo foi cagado, o ser humano destruiu totalmente a Terra. Então eles estão vivendo meio que em um lugar na Terra, só que é como um globo que protege contra o ambiente de fora, porque o ambiente de fora é totalmente deserto. E os seres humanos, nesse anime, eles já nascem com uma razão de ser. O que é a razão de ser? Eles já nascem sabendo o que eles têm que fazer, o que eles vão fazer, como eles vão ser. E é isso.
E também existem robôs nesse anime. O que acontece que é mais interessante nesse anime é que um vírus invade os robôs e os robôs começam a criar consciência. E aí que caga tudo, porque os robôs basicamente basicamente têm mais humanidade do que os próprios seres humanos. Então os robôs começam a invadir, a fazer coisas normais de seres humanos, e os seres humanos começam a caçar os robôs. Eu vou trazer para vocês um pouco, vou ler um pouco aqui para vocês entenderem por que eu acho que esse anime tem muita filosofia. Bom, nos apresenta um terrível futuro distópico, onde um apocalipse ambiental, como eu disse para vocês, finalmente ocorreu. Seres humanos são gerados através de úteros artificiais, e cada pessoa já nasce com sua raison d'être, ou literalmente a razão de ser. Liderado por Donov, avô do protagonista da história, a população quase não tem vontade própria e vivem baseados em ordens e em sua razão de ser. Tô quase não enxergando nada, eu vou ler de óculos. Cada humano nesse futuro anda acompanhado por um auto-rave, que é o androide. Os androides têm uma inteligência artificial que podem até mesmo compreender dilemas humanos e auxiliar a encontrar respostas. Apesar disso, eles não têm de fato uma existência. Ergoproxy carrega logo em seu enredo inicial algo extremamente incômodo. Vamos pensar sobre o enredo. Cada humano nasce com uma razão de ser. Isso já vai contra o que acreditava o filósofo Soren, filósofo e teólogo dinamarquês do século XIX, considerado pai do existencialismo, que sustentava a ideia de que o indivíduo é o único responsável em dar significado à sua vida e em vivê-la de maneira sincera e apaixonada. Bom, o que há de tão ruim ir contra as palavras de um filósofo antigo, não é mesmo? Basta assistir Ergoproxy e é fácil de entender como ir contra esse caminho natural pode ser muito ruim. O Ergoproxy traz a forma mais pura de pensar sobre por que a gente existe, qual é o sentido da vida. Basicamente, crises existenciais muito grandes vão acontecer se você assistir esse anime. Por isso que eu recomendo a gente pensar por que a gente nasce, para que a gente serve, para que a gente, né? Quais as nossas motivações para viver. E é por isso que eu deixo a recomendação de Ergoproxy para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem, assim, improvisado. Eu não tenho roteiro. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Até mais. Próximo Arrivederci. Merci beaucoup. Adeus. Sayonara.